Oi, turma do quarto ano. Espero que vocês estejam bem, tá? Eu espero que esse vídeo consiga chegar a todos os alunos, porque a ideia dele foi para esclarecer algumas coisas, né, do capítulo 2 e 3 de História, que fala do período paleolítico e do período neolítico, né? Vocês me relataram que ainda existe, né, uma dúvida, e aí eu decidi fazer esse vídeo para que a gente consiga sanar essas dúvidas. Então, para a gente começar a falar da Idade da Pedra, né, nós temos que saber que a Idade da Pedra, ela foi dividida, né, do período paleolítico e período neolítico, tá? Nós estudando mais a fundo, né, a gente consegue saber que os significados das palavras em si, né, elas revelam muita coisa. Lítico quer dizer pedra, né? E pedra foi um material, né, muito utilizado nessas duas épocas. Vamos começar falando então do período paleolítico, tá? O que acontecia nesse período paleolítico? Ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, tá? Então, período da Paleolítico também pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. As pessoas, né, a população que vivia nessa época, era uma população, um grupo, né, era um grupo nômade, ou seja, né, eles não tinham moradia fixa. Como eu já disse algumas vezes em algumas aulas, esses grupos, por que eles não tinham moradia fixa? Porque a vida deles, né, se resumia à procura, né, à busca, à oferta de alimento. Então eles acampavam em alguns lugares, né? Primeiro eles acampavam, faziam suas cabanas, procuravam cavernas para se proteger, né? Se proteger do frio, né, do vento e de animais ferozes também. E aí, quando eles encontravam esses lugares, eles começavam a busca de alimento. Do que eles viviam nessa época? Esse grupo do período paleolítico vivia de caça e de coleta, né? Eles caçavam, pescavam e recolhiam frutos de árvores já existentes, né? Por isso que nessa época eles eram chamados de predadores da natureza, porque ele não produzia nada, né? Eles não produziam. Eles iam lá, tinha lá a árvorezinha, eles coletavam os frutos das árvores, caçavam os animais daquela região. E quando, né, essa oferta de alimento ficava mais baixa, mais escassa, eles modificavam de lugar, mudavam, né, se mudavam. Eles andavam, recolhiam suas coisas, andavam, né, à procura de outro lugar com mais oferta de alimento. E aí eles faziam tudo de novo, acampavam, buscavam cavernas para poder se abrigar, né? E com isso, né, o tempo foi passando e eles, nessa época do período paleolítico, eles também descobriram o controle do fogo. Por que o controle do fogo? Porque eles já tinham conhecimento do fogo, né? Por exemplo, quando um raio caía lá numa floresta, né, pegava fogo, eles já sabiam que o fogo existia, né? Mas eles achavam que era um fenômeno. E aí, um tempo depois, eles descobriram que não, né? Que eles podiam fazer o fogo. E aí, por isso que a gente chama que eles conseguiram controlar o fogo. A vida deles, gente, desse grupo do período paleolítico, se resumia a isso. A gente pode dizer que no período paleolítico, o recurso que eles tinham era pedra lascada. Eles utilizavam essas pedras para fazer instrumentos, armas, né? Para que eles pudessem colher, para que eles pudessem caçar, né? E quando... não podemos esquecer, né, que nesse período, como eu já disse, eles eram nômades, então eles ficavam sempre mudando de lugar. Gente, ao passar dos anos, né, começaram a acontecer algumas mudanças climáticas na Terra. E isso começou a afetar a oferta de alimentos, né, que a natureza, né, para esse grupo. O que começou a acontecer? A temperatura da Terra começou a aumentar, né? Com isso, algumas geleiras começaram a derreter. Animais que viviam na época, animais de grande porte, né, que estavam mais acostumados a esse clima, né, mais ameno,
começaram a desaparecer, começaram a ficar extintos, como o exemplo dos mamutes, né? Que a gente já estudou. Então, e aí eles começaram a pensar, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A oferta de alimento começou a ficar escassa, de caça também. Enfim, eles começaram a observar mais a natureza, pensando numa alternativa. E aí, é aí que começa o período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Por quê? Descobriram que eles poderiam pegar a pedra lascada e polir, né? Com essa pedra lascada polida, eles poderiam fazer instrumentos mais afiados para colheita, para caça, e isso foi uma grande mudança, né, gente? Foi aí que começou a acontecer a Revolução Neolítica. O que quer dizer revolução, gente? Revolução é uma transformação total, né? Eles transformaram o modo de viver. Por quê? Como eu disse, eles começaram a observar a natureza. Eles observaram que uma semente que caía no chão florescia, né? Então, eles passaram de predadores da natureza para serem produtores da natureza, né? Foi aí que surgiu, né, a descoberta da agricultura. Eles começaram a plantar, a colher, a ter seu próprio alimento, não abandonaram nem a caça, nem a pesca, nem a coleta de frutos já existentes, mas agora eles produziam seus alimentos, eles não tinham mais problemas para se alimentar, pelo contrário, na época de colheita, eles tinham alimentos para se alimentar e também para armazenar, né? Com isso, eles deixaram de ser nômades, porque, como eu disse, eles eram nômades porque eles tinham que mudar frequentemente de lugar, né, de moradia, em busca de alimento. Mas uma vez que eles já resolveram esse problema de oferta de alimento, eles não precisavam mais mudar de lugar, né? É aí que eles passam a ser chamados de sedentários. Eles já não eram mais nômades e passam a ser sedentários, tá? Bom, como eu disse, ele passa de predador a produtor, né, da natureza. E aí, gente, só melhora depois disso, porque aí eles começam a fazer, né, várias outras descobertas, né? Tem a descoberta da roda, que isso foi um grande avanço, né? A domesticação das plantas, que é a agricultura, e a domesticação também dos animais. Os animais passam a ajudá-los, né, nessa parte de transporte, de alimentos, enfim. Essa é a grande diferença do período paleolítico para o período neolítico, tá? Gente, com todas essas coisas que aconteceram, né, na Revolução Neolítica, a qualidade de vida desse grupo, a expectativa de vida aumentou. Então, por isso que essa população passou a crescer, né? Mais pra frente, em outros capítulos, vocês vão ver, né, como eles conseguiram formar as cidades, né? Nós vamos ver mais pra frente a Revolução Urbana, mas por enquanto, esse vídeo é para esclarecer mesmo as diferenças do período paleolítico para o neolítico, tá? Espero que vocês entendam, né? Espero que vocês assistam esse vídeo e, se por acaso surgir mais dúvidas, falem comigo, ok? Beijo, bom dia!